Olá, graça e paz, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma. E hoje eu quero finalizar a palavra que iniciamos há 3 semanas atrás acerca do propósito pelo qual você existe. Todos nós vivemos esse mundo com um propósito. E é importante ressaltar que esse propósito não é uma escolha nossa. Na verdade, todo ser humano que vem a este mundo vem com um propósito, e esse propósito está definido em Deus. É Deus que define. E falei no primeiro programa, citando o Salmo 139, verso 16, onde está escrito que quando ainda éramos embrião, o Senhor já nos conhecia e todos os nossos dias já estão escritos em um livro. Isto significa que todos nós já nascemos com um propósito pré-definido por Deus. E a nossa felicidade está intrinsecamente relacionada a vivermos esse propósito eterno. É por isso que, para desfrutarmos da felicidade plena, nós precisamos buscar a boa e perfeita vontade de Deus, pois só vivendo dentro do propósito de Deus é que vamos verdadeiramente ser pessoas felizes. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vossas vidas. Isto significa que o propósito que Deus tem para nós está em Deus, e só existe uma maneira de eu conhecer qual é o propósito que Ele tem para a minha vida, é o buscando. Em Ezequiel capítulo 33, verso 3, na palavra está escrito: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Significa que o propósito que Deus tem para nossas vidas está nele. E só existe uma maneira de eu descobrir qual é buscando ao Senhor, buscando de todo o coração. Ainda em Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz assim: clama-me e buscar-me-eis e me encontrarei, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por mim, assim diz o Senhor. Ele diz ainda: é eu que sei os planos que tenho acerca de vós, assim diz o Senhor, plano de paz e não de guerra, de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, nós só vamos encontrar o propósito da nossa vida quando nós buscamos em Deus. Isso é um fator importante. No segundo programa, falei que a felicidade existe a partir do momento que você vive para esse propósito. E falei do perigo que nós corremos quando nós fazemos negócio sem buscar a direção de Deus. Tomamos decisões sem buscar a direção de Deus. Fazemos coisas segundo o nosso querer. Escolhemos a profissão. Se Deus tem um propósito para a nossa vida, e tem, eu preciso buscar a direção de Deus. E eu li na palavra em Tiago capítulo 4, a partir do verso 13, que até a cidade para onde nós devemos morar, temos que buscar a direção de Deus. Tiago 4, a partir do verso 13, diz: ei vocês que vivem dizendo, iremos para tal lugar e lá faremos isto ou aquilo. Ao invés disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Isso aponta diretamente para o nosso propósito. Então, até a cidade em que eu vou morar, eu preciso buscar a direção de Deus. Agora, imagine você escolher uma profissão. Eu conheço muitas pessoas que ao segundo, terceiro e às vezes até no 4º ano desistir de uma faculdade
apesar de ter investido tempo, recurso e dinheiro por descobrir que não era aquela vocação dela. Conheço outras que terminaram a faculdade, mas que nunca atuaram, porque descobriram que não era a vocação e que o propósito dela não estava ali naquela escolha, naquela profissão. Então é importante você descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida, para que você possa nortear a tua vida, para que você possa buscar fazer e estar aonde Deus quer que você esteja e fazer o que Ele quer que você faça. É simplesmente porque você pode ser a pessoa mais feliz da face da terra se você viver única e exclusivamente para o propósito de Deus. Ao passo que você pode fazer parte dos milhares e milhares de pessoas que são infelizes porque estão vivendo fora do propósito de Deus. A verdadeira felicidade, a felicidade plena, só é real na nossa vida quando nós vivemos dentro do propósito que Deus tem para nós. Então é importante. E hoje eu quero falar para você que você nasceu para um propósito. E a Bíblia fala acerca da importância de uma nova perspectiva de vida. Então você tem que ter a sua perspectiva de vida não baseado nas suas emoções. Até mesmo porque Jeremias capítulo 17, verso 5, diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. Provérbios capítulo 16, verso 2, diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, quando eu busco viver uma vida dentro da perspectiva de Deus e não dentro das minhas perspectivas, não dentro da minha vontade, aí eu vou conseguir viver o que Deus quer para mim. Então, do ponto de vista de Deus, do ponto divino, nós precisamos entender 3 coisas importantes que fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. Primeiro, que a vida aqui na Terra é um teste. Você sabia disso? A vida aqui na Terra é um teste. Olha que interessante o que diz a Bíblia. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois da provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Significa o quê? Que dentro do propósito de Deus, as provações fazem parte. Os versículos anteriores de Tiago, capítulo 1, começam dizendo assim: feliz é aquele que passa por muitas provações, porque depois serão aprovadas. E Tiago vai dizer que as provações servem para moldar o nosso caráter. A provação serve para nos dar musculaturas espirituais. A provação serve para nos levar a um nível maior de maturidade. As provações servem para nos levar a ter esperança. E o maior de tudo, as provações servem para nos levar a confiar mais em Deus. Todas as vezes que Deus quer nos levar para perto dele, Ele vai permitir uma provação. E às vezes é preciso nos levar ao deserto. E há alguns que ficaram no deserto por longos anos. Eu citei aqui o exemplo de Davi, que para viver o propósito de Deus, teve que passar por uma ponte. Essa ponte chama-se tempo. Do dia que ele foi ungido a rei até chegar de fato ao trono, 17 anos. José teve o propósito revelado por Deus através de sonho. Mas entre o sonho, de fato, ele chegar onde Deus queria que ele chegasse, 13 anos. Mas tem um que demorou um pouco mais. Abraão. Deus chega para Abraão, Gênesis capítulo 12, diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai em direção ao propósito que eu tenho de você. E o propósito é fazer de você pai de multidões. Abençoar todas as famílias da terra através do teu nome. Sabe de uma coisa? Abraão levou 24 anos.
No caso de Abraão, que o nome era Abraão até então, ele tentou facilitar, ele tentou dar uma ajuda para Deus. Tentou dar um jeitinho, tentou acelerar o processo e se deu mal. Deus precisou tratar com ele e chamá-lo para a integridade, porque ele estava querendo queimar etapas. Ele estava querendo pular processo. E eu falei aqui que só vive processo quem aprende, que só vive propósito quem aprende a lidar com os processos. Então, se você tem dificuldade de lidar com o processo, você está correndo o risco de adiar o propósito que Deus tem para a tua vida. Então, Tiago nos ensina que a vida aqui na Terra é um teste. E esse teste faz parte das provações. É mais ou menos assim. Você está numa escola e você precisa passar de ano. Mas enquanto você não alcançar a nota mínima, você vai continuar sendo reprovado. Eu conheço pessoas que estão sendo reprovados há anos porque não estão aprendendo, não querem aprender. E sabe de uma coisa? Deus é paciente. Deus não tem problema com o tempo. E ali o indivíduo ele fica até que ele aprenda a passar pela prova. Tiago, capítulo 1, ainda diz que aquele que não tem sabedoria para passar pelas provas deve pedir a Deus. Então, peça sabedoria para Deus. Está passando por uma prova? Sabe, essa prova faz parte do propósito. É o processo que vai te levar. Deus está usando dessa luta, Deus está usando desse deserto, Deus está usando porque Ele quer te ensinar algo. E como Ele não tem problema com o tempo, enquanto você não aprender, de maneira que se você vivencia uma situação constante em sua vida, de volta e meia você está naquela mesma situação, é Deus permitindo para que você possa aprender a lidar com aquela situação. É mais ou menos assim. Você não consegue viver com alguém que tem uma personalidade diferente da sua, mas de vez em quando tem uma pessoa na sua caminhada, no seu local de serviço, no seu dia a dia, da igreja, em qualquer lugar, com as mesmas características da de antes. Sabe o que Deus está dizendo? Aprende a conviver com pessoas assim. No dia que você aprender a conviver, no dia que você conviver com aquela pessoa, ele não te ferir, viu? Você vai passar pelo processo. Deus às vezes permite isso. Mas Deus, por que essa pessoa está sempre no meu caminho? Aí você lembra, olha, eu me lembro de fulano, de Beltrano, de Cicrano, e agora de novo? É Deus levando aquela pessoa para você aprender a conviver com ela. No dia que você aprender a conviver com pessoas que têm aquele tipo de comportamento, Deus falou, muito bem, meu filho, passou no teste, vamos para a próxima etapa. Então, cuidado, talvez você esteja sendo reprovado porque você não está aprendendo a lidar com as provações, você não está passando no teste. A vida aqui na Terra é um teste. Então, na perspectiva de Deus, a vida aqui na Terra é um teste. E muitos estão sendo reprovados. Segundo, a vida aqui na Terra é um voto de confiança. Você sabia disso? Que Deus te confia muitas coisas para saber como que está o teu coração? Olha o que diz Mateus 25, 21. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e te porei sobre o muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Deus está te confiando coisas aqui na terra. A pergunta é, como você está lidando com isso? Sabe como o apóstolo Paulo trata desse assunto? Ele diz que nós somos mordomos de Cristo. O que faz o mordomo? O mordomo, ele cuida das coisas como se fosse dele, mas não pertence a ele. Aí você pode perguntar, pastor, o que Deus está me confiando aqui e que eu preciso cuidar bem? Vou te dar umas dicas aqui interessantes que faz parte do teu propósito. Primeiro, o tempo. Sabia disso?
Toda a tua vida é uma atribuição de Deus. Não tem. E o que há nas tuas mãos foi Deus que te deu, inclusive o teu tempo. A pergunta é, como que você está aproveitando o teu tempo? Será que você não está desperdiçando tempo? Porque quem desperdiça tempo está desperdiçando a oportunidade de viver o propósito de Deus. Segundo, as tuas forças. O apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 17 que nós vivemos, nos movemos e existimos porque Deus nos sustenta. Nós não somos autossuficientes. A nossa força, o nosso vigor não vem de nós mesmos. Nós temos uma fonte, essa fonte é Deus. Quer ver outra coisa que Deus está te confiando? Talentos. Os teus talentos são dados por Deus. Os dons são dados por Deus. Outra coisa que Deus está te confiando e que um dia você vai ter que prestar conta: família. A tua família foi Deus que te deu. Sabe o que a Bíblia diz? Que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre do seu galardão. Os nossos filhos não nos pertencem, nós criamos filhos para Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como que você está cuidando do teu tempo, das tuas forças, dos teus talentos, dos teus dons, da tua família? Outra coisa que Deus te dá, sonhos. E o que você está fazendo com os sonhos que Deus está te dando? Será que você está buscando viver os sonhos de Deus? Eu gosto muito da história de Gideão. Gideão foi chamado por Deus num momento crítico, difícil, em que todo mundo estava sendo opresso, todo mundo estava debaixo de uma escravidão, de um jugo pelos povos inimigos. Deus chama Gideão para ele ser o libertador do povo. Gideão quer fugir, Deus coloca ele na prova, no teste, um exército de mais de 132 mil homens. Gideão faz uma convocação, quando ele se convence que realmente Deus o tinha escolhido, ele faz uma convocação, aparece 30 mil homens. Deus diz assim: tem muita gente com você. Ele limpa o exército, fica 10 mil. Deus fala: ainda tem muita gente. Vamos fazer o seguinte, vamos passar pela prova, vai lá na beira do rio, todo mundo vai beber água, eu vou separar. E daqueles 10 mil, 300 são escolhidos para enfrentar um exército de 132 mil homens. Mas chega um momento em que Gideão pede um sinal para Deus. E quando ele está pedindo um sinal para Deus, Deus leva Gideão e tem 2 homens do exército inimigo. E ali aqueles homens têm um sonho. E eles contam o sonho e Gideão ouve. Então Gideão diz assim: esse sonho é do Senhor. E porque é um sonho do Senhor, eu vou viver o sonho de Deus. A partir daquele momento, Gideão abre mão do seu sonho e ele busca viver o sonho de Deus. E acredite, por viver o sonho de Deus, Gideão vence um exército de 132 mil homens com apenas 300. A pergunta é: você está buscando viver o sonho de Deus ou você está querendo viver os teus sonhos? Pergunta para Deus. Outra coisa que Deus te confia: oportunidades. O que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te confiando? Sabia que Deus nos proporciona? Efésios capítulo 5 diz que nós devemos aproveitar os dias, os meses e todas as oportunidades que Deus nos dá. Não viver como nexo, como louco, mas aproveitar cada oportunidade. Fique atento. De repente é uma situação, é uma oportunidade que Deus está te dando, que se você não buscar, e aí a pergunta é: o que você está fazendo com tudo isso que Deus está te confiando? Com o teu tempo? Você está sendo um bom mordomo do tempo? Você está sendo um bom mordomo da tua saúde, do teu corpo? Você está sendo um bom mordomo do teu talento, da tua família, do teu sonho, das oportunidades que Deus está te dando? E por último, no ponto de vista de Deus, na perspectiva de Deus, você tem a sua vida vai além do que você imagina. Sabia? A vida não está parada em você mesmo.
A vida vai além daquilo que você imagina. Olha o que diz o texto. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Mostra-me, ó Deus, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil é o meu coração, quão frágil eu sou. Salmo 39, verso 4. Presta atenção. A vida, ela não tem um fim em si mesma. A tua vida não tem um fim. Deus tem algo para você. Deus quer que você vá além. Deus quer que você viva e não sobreviva. Conheço muitas pessoas que estão sobrevivendo. Mas Deus tem uma vida repleta de felicidade, de conquista. Você já viu a sua vida passar assim, em fração de segundos, diante de um acidente? Você já viu a morte de perto? Infelizmente eu já passei por essa experiência 2 vezes. Já capotei um carro por 50 metros. E já rodei com um carro na frente de 2 carretas e na metade da terceira que estava na frente. Eu já vi a morte de perto por 2 vezes. Fração de segundo, carro capotando, um carro perdeu o controle e você vê que ele vai entrar no meio de uma carreta e milagrosamente Deus colocar as mãos e 3 carretas a 90 por hora parar menos de 15 metros de você. Eu já vi 2 vezes a morte de perto. Sabe de uma coisa? Nessa hora você valoriza muito a vida. Então, querida, Deus não quer que você sobreviva. Deus quer que você tenha uma vida em abundância, em plena felicidade, mas para isso você tem que compreender que a vida aqui na terra é um teste. Que a vida aqui na terra é um ato de confiança de Deus e que a vida aqui na terra vai além de você mesmo. Por isso que você deve buscar viver o propósito que Deus tem para a sua vida e só assim você será feliz. Eu quero orar por você, quero pedir que Deus te abençoe, te conduza e que você possa viver dentro do propósito eterno de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas que estão assistindo a este programa. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa conduzi-las e que elas possam, Senhor, encontrar, descobrir no Senhor o propósito pelo qual elas existem. Deus, que toda tristeza, toda angústia, toda falta de felicidade cesse e que elas possam render aos Teus pés. Buscar ao Senhor com todo o coração para descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade para a vida delas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso ao seu coração para te conduzir ao centro da vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Se você quiser conhecer um pouco mais acerca de tudo isso que você está ouvindo aqui, nos procure. Aparece aqui o nosso telefone, ou então você pode ir à Livraria Life ou participar de um dos nossos encontros Cura para a Alma. E com certeza você vai alinhar o seu coração ao coração de Deus. Quero agradecer a você que está acompanhando. Esse é o nosso 8º programa. A partir do nosso próximo programa, a semana que vem, eu vou estar com convidados aqui muito especiais e nós vamos estar fazendo aqui algo bem diferente. Vai ser algo bem gostoso, vamos falar sobre libertação, sobre cura, como lidar com todas essas mazelas da vida. Então, fique atento e a partir do nosso próximo programa, vamos continuar trabalhando com esse tema, mas vamos fazer de maneira dinâmica e trazer convidados especiais para falarmos desse assunto. E o próximo, que estará conosco, o primeiro, será o pastor Valdecir Neri, um homem que tem tido uma experiência com Deus, que vem trabalhando com evangelismo, com pessoas que realmente
tinha tudo para desistir, ou que a vida disse não para elas, mas que com Deus elas conseguiram descobrir o propósito pelo qual ela existiu nesse mundo. Que o Senhor te abençoe e fique na paz. Até o próximo programa. Aproveita e recomenda para alguém, porque eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser abençoadas. Deus te abençoe.